Obrigado, que bênção, né? Então, e agora eu quero que vocês fiquem em pé para aplaudir o meu filho Caio Roberto. Vamos aplaudir ele. Ele vai... Hoje, assim, uma bênção muito grande para mim e para o pai dele. Ele foi aquilo que eu já falei. Antes de ele contar o testemunho dele, falar para vocês aqui. Quando ele tinha 1 ano de idade, nós consagramos ele a Deus. E aí depois ele ficou jovem, aí o negócio mudou. Vamos vigiar, você que é jovem aqui. Vigie, vigie. Que é para não, Mas aí agora ele já tem o testemunho de que Deus falou com ele. Meu filho vai para o legendário. Eu vou, porque a senhora está me obrigando, mas eu não quero ir, não. Olha aí, já voltou, né? Abençoado, outra pessoa que eu estou muito gostando das atitudes dele, da forma dele. Ele está até forte, mais do que nunca agora. Papai, o senhor não vai fazer isso? Papai. E assim a gente está caminhando, né? Papai, o senhor já orou? Papai. Vamos caminhar, amém? Então, vou passar para ele agora. Shalom, shalom, graça e paz, igreja. Podem se assentar. Eu queria começar me apresentando para vocês, apesar de vocês me conhecerem, mas eu faço questão de me apresentar para vocês, porque o Caio que vocês conheciam ficou lá na montanha. Esse que está falando aqui é outro Caio. É um Caio que Jesus quebrou e me refez, e eu estou aqui agora. Então, meu nome é Caio, sou filho do pastor Roberto, da pastora Cleide. Nasci em berço cristão, conheci a Deus desde pequeno. E mais ou menos há uns 15 anos atrás, mais ou menos isso, uns 15 anos atrás, tinha uns 18, decidi caminhar com as minhas próprias pernas, com a força dos meus braços. Quando a gente é jovem, tem 18 anos, principalmente a gente que é homem, a gente se acha dono do mundo, dono da razão. A gente pensa que sabe das coisas, mas a gente não sabe de nada. E de 15 anos para cá, muita coisa aconteceu na minha vida. Muita coisa. Coisas boas, mas principalmente coisas ruins. Só que essas coisas ruins fizeram com que eu estivesse aqui hoje. Porque não acontece absolutamente nada nessa terra, não cai uma folha de uma árvore, se não for da vontade de Deus. Então eu sei que se eu estou aqui hoje, é pela misericórdia dele e, claro, pela oração de vocês. E o que eu posso fazer hoje, a partir de hoje, é retribuir isso para vocês. É orar pela vida de vocês, que oraram muito por mim. Eu tenho certeza que vocês oraram muito por mim, muito pela minha família. E saibam que a partir de hoje eu vou estar fazendo isso, eu vou estar colocando o nome de vocês em minhas orações. Vocês podem me procurar, pegar o meu número, me mandar mensagem no Instagram, me pedir uma causa, porque eu vou estar orando por vocês, entendeu? É o mínimo que eu posso fazer, Vou tentar ser um pouco mais breve, pegando a deixa do meu irmão de montanha. Eu era exatamente o que ele falou. Eu era exatamente o que ele falou. Eu era um homem que falava muito mal desse movimento. Muito mal. Eu falava que isso era coisa de mariquinha, que isso era coisa de otário. Eu lembro muito bem de chegar com a mamãe e falar bem assim, mas mãe, como é que eles vão cobrar R$ 1.900 para um homem, sendo que tem tanta gente na igreja que não tem nem o que comer? Por que essa segregação, né? Por que essa segregação? Se eles podem fazer algo para juntar, eles estão fazendo algo para segregar. Mas a grande verdade, igreja, é que quando a gente não quer uma coisa, a gente vai sempre colocar um obstáculo naquela coisa. Sempre.
E como eu estava falando para vocês, eu não queria. Além de eu estar no mundo, de eu ter as práticas do mundo, de ser um homem podre, é isso que eu era um homem podre. Dentre todas essas coisas, eu era mais um que falava mal, que falava não. Eu falava na cara da minha mãe, eu falava, mãe, eu nunca vou nesses legendários. Eu falava isso para ela, eu falava para os meus amigos que não são da igreja. Eu ia nesses legendários, mas nunca. Eu bato no peito, porque a gente aprende, né, Marcelo? A gente aprende lá a assumir as responsabilidades. Mas eu tô aqui hoje para falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Algumas semanas atrás, antes do Legendários, eu quis tirar minha vida. Eu sou jovem, sou pai, tenho essa herança de Deus aqui. E do jeito que as coisas estavam dando, eu não via mais sentido. E numa bela noite, eu esperei o meu pai e a minha mãe dormirem. E como eu estava falando, né? Eu parto do princípio que tudo o que acontece é pela vontade e pela glória de Deus. E nesse dia que eu queria fazer isso, era o aniversário de um amigo meu. E assim, igreja, eu tinha muitos defeitos. Eu era um péssimo filho, um péssimo pai, um homem podre, muito, muito orgulhoso. Talvez o orgulho fosse o principal dos meus defeitos. Mas eu também mas nem tudo era ruim, eu era um bom amigo. E nesse dia que eu queria fazer isso, era o aniversário de um grande amigo meu, né? E eu pensei assim, não, eu não vou fazer isso no dia do aniversário do meu amigo, pô. Eu vou esperar algumas horas e vou fazer isso. Naquele momento, eu não sabia, mas naquele momento eu dormi. Naquele momento eu não consegui. E dormi, e acordei no outro dia, sem entender o que estava acontecendo. E eu acho que quando o homem chega nesse momento em que eu estava, é o fundo do poço, entendeu? A partir dali, não tem mais nada embaixo daquilo, entendeu? E minha mãe soube disso. E assim, igreja, eu não falo isso para vocês com vergonha. Eu não estou com vergonha, não, porque como eu comecei falando aqui, o Caio que tinha essas atitudes ficou lá. Se eu fosse aquele mesmo Caio, eu não estaria aqui agora falando nada disso para vocês, eu estou com vergonha, mas eu não estou. E aí no outro dia acordei mal, minha mãe soube e tudo mais, e ela veio falar comigo mais uma vez, meu filho, vá lá nesse Legendários, vá lá, não sei o quê. E eu, não, mãe, eu não vou. E como eu estava falando, né, talvez de todas as coisas boas, de todas as coisas ruins, a única coisa boa que eu tinha é que eu era um bom amigo, e na mesma hora eu lembrei dos meus amigos. Eu lembrei que muitos dos meus amigos não têm mais a mãe. Muitos deles não têm mais a mãe, nem o pai. E eu pensei assim, talvez se a mãe do fulano, do ciclano, do Beltrano estivesse vivo e pedisse para ele fazer isso, mas com certeza ele faria. E a minha mãe que está aqui viva, por mim, eu não posso fazer isso por ela. E aí na mesma hora eu coloquei a mão na consciência e pensei, não, eu sou um filho muito ruim e tudo mais, mas eu vou fazer isso pela minha mãe. E assim, como eu estava falando para vocês, eu não conhecia nada do movimento Legendários, nada. E tudo que eu conhecia era o que as pessoas que nunca foram falavam. E eu só replicava. E eu fiz um acordo com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou. Mas a senhora não pode falar para ninguém que eu vou. E assim, igreja, eu fiz de tudo para não ir. Mesmo tendo feito acordo com a minha mãe, eu fiz de tudo para não ir. Eu não paguei minha inscrição. Os exames que o Marcelo falou que a gente tinha que fazer, eu deixei para fazer um dia antes. Eu também não corri atrás. Eu não queria ir. Vocês não estão entendendo? Eu não queria ir. Eu odiava isso. Eu não queria ir. E deixei tudo para o último dia. E na noite, antes de ir para lá, que eu pensei assim, eu vou ter que ir, né? A minha mãe conseguiu
os acessórios para ir, os itens para ir, porque nem isso eu fui atrás. Nem isso eu fui atrás. E aí, chegou o dia de ir, a gente se reúne lá no estacionamento da restauração, né? E lá, a primeira coisa que eles falam pra gente é a seguinte: quem aqui quer desistir? Nossa, parecia que ele estava falando comigo. E eu lembro que, por nascer na restauração, por ter crescido na igreja, no MIR, eu sabia por onde sair ali sem que eles me vissem. Eu sabia, eu já estava pensando, pô, eu vou por ali, eu vou pegar um Uber, vou para casa de um amigo meu, vou passar 3 dias para lá e depois eu volto. Mas era o que o Caio queria, né? Não era o que Deus queria. E assim, igreja, a gente não pode falar muito do que acontece lá, porque o que acontece na montanha fica na montanha, né? Mas eu quero dizer para vocês, principalmente para os homens, quem aqui ainda não foi? Quem aqui ainda não foi? Acho que o mais idoso aqui é você, você tem quantos anos? 63 é um garoto. O capitão da minha família lá era o pastor Josimar. Ele tem hoje 67 anos, 4 cirurgias na perna, foi com pino na perna, tinha problema de rim, obeso, e ele conseguiu. Ele chegou lá. E é como um pouquinho do que o Marcelo estava falando. O top, a montanha, tudo que a gente passa lá não é físico. Porque se for físico, se a gente for pensando que a gente vai conseguir com a força das nossas pernas, a gente não vai conseguir. Nenhum atleta que se preparasse, ele teria dificuldades para conseguir. Mas não tem nada de físico lá. É totalmente espiritual. Deus, Jesus, Ele segura a nossa mão lá desde o primeiro momento e nos leva até o último momento. Eu creio do fundo do meu coração que não tem como um homem que já ouviu falar de Deus, que já ouviu falar de Cristo, passar pelos legendários e voltar ao mesmo homem. Não tem como. Não tem como. Porque se eu, podre, do jeito que eu era, com raiva desse movimento, fui lá e cheguei ao topo e estou aqui hoje, vocês também conseguem. Ah, mas é caro, como é que eu vou conseguir? Irmão, se teu celular quebrar hoje, o que é que tu vai fazer? Amanhã tu não vai na bemol? Amanhã tu não vai falar com o fulano para tirar o celular para ti? Será se R$1.800, R$1.900 é muito para trazer a restituição da tua vida, da tua família, para te avivar novamente? Eu acho, para mim, hoje, eu vejo que é um investimento. E hoje eu oro para que Deus me faça um homem próspero, para que eu consiga pagar um de vocês para vocês irem. Mas, primeiro tem que partir de vocês. Primeiro tem que partir de vocês. Vocês têm que querer, né? Vocês têm que querer. Eu fui pela minha mãe, o Marcelo foi pela esposa, mas vocês têm que querer. Deus, Ele conhece o nosso interior. Ele sabe dos teus problemas, Ele sabe dos teus problemas, dos teus. E lá tem apóstolos, pastores, tem bandido, tem todo tipo de homem lá. Mas Ele trata com cada um de uma forma diferente. Ele trata com o que você precisa. Ele trata com coisas que nem você sabe que você precisa. E na primeira noite, voltando já para a montanha, eles é conhecido como Noite do Ódio, né? E eu estava cheio de ódio no meu coração lá. Eu lembro que isso nem a minha mãe sabe. Eu lembro que eu ficava vendo os nossos irmãos lá e eu ficava encarando eles para ver quem que ia querer brigar comigo, para ver quem que ia puxar confusão comigo. E parece que faziam era virar o rosto e eu não consegui. E depois dessa primeira noite, que é a noite do ódio,
aconteceu uma coisa muito sobrenatural nesse top que eu participei, o top 18-12. O apóstolo René falou uma palavra lá, e o apóstolo René é um homem de Deus, e isso ficou no meu coração. Que esse top que eu participei, foi o top cujos homens conseguiram se quebrantar na primeira noite. E eu fui um. Porque eu pensei, eu já estou aqui pela minha mãe, eu já estou fazendo isso por ela. O que custa? Eu conheço Deus, eu sei da palavra dele. O que custa eu me quebrar aqui, né? Eu me quebrantar. E nisso, eu fui quebrantado, eu fui pedindo para Deus me quebrar, para ele ser o oleiro e eu ser o vaso. E eu fiquei orando pela minha vida, pela vida do meu filho, pela minha família. E eu lembro assim, que já muito quebrantado, por conta das palestras, por conta das orações, eu lembro que eu pedi assim de Deus, Senhor, eu já estou aqui, eu não já estou aqui? Eu estou aqui. Então, restitui o meu relacionamento, o meu noivado com a mãe do meu filho. Restitui o meu casamento, restitui a minha família. E eu fiquei lá. Essa oração me movia dia após dia, momento de dificuldade após momento de dificuldade. E isso ia me dando forças, novamente. O top não é físico, é espiritual. E aí chegou o último dia, a última noite. Ali Deus já tinha feito a grande obra. Ali o velho Caio já tinha ficado na montanha. E acontece uma coisa muito especial. Porque essa camisa aqui a gente não compra, né? Essa camisa aqui a gente conquista. E como eu estava falando para vocês no comecinho, eu nasci no Mi, eu cresci no Mi, na restauração. E lá no top que eu estava, tinham muitos pastores que me viram criancinha, apóstolos que me viram criancinha, que eram da rede de crianças comigo, que eram da rede de jovens comigo, que são amigos da minha mãe, que são amigos do meu pai. E assim, Deus, ele podia ter feito qualquer um daqueles homens me entregar essa camisa. Mas aconteceu uma coisa muito louca, porque Deus é assim, né? Deus é muito louco. O pastor que veio entregar a minha camisa foi o pastor que é presidente da igreja da mãe do meu filho. E eu falei, como assim? Eu estou pedindo para Deus restituir a minha família e o pastor da mãe dele vem me entregar a minha camisa? E aí eu me enchi de... E aí a gente se abraçou, eu tinha muita raiva dele também. Pedi perdão dele. E aquilo teve um significado muito grande para mim. E para mim estava tudo lindo. Como eu disse, o velho Caio estava na montanha, eu já estava sendo refeito, como eu estou sendo refeito ainda. E eu pensava que era isso que Deus tinha para falar para mim. Só que muitas das vezes a gente quer uma coisa, a gente ora por essa coisa, a gente coloca os joelhos no chão por essa coisa, a gente se quebranta, a gente fica em jejum, mas muitas das vezes não é a vontade de Deus para a gente. E aí que entra a frustração, né? Porque você fala assim, pô, Senhor, eu fiz tua palavra, eu fiz tua obra, eu fiz exatamente aquilo que tu me pediu. E eu estou sendo frustrado agora? Por quê? Eu sou um homem de Deus, se o cara lá do mundo, ele não faz as coisas de Deus e é abençoado, por que eu que estou fazendo a tua obra, a tua palavra, não estou sendo? E aí, para mim estava tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Como eu estava falando, esse era o meu propósito lá, a restituição da minha família, do meu noivado. E quando chegou domingo, voltei para Manaus, segunda-feira, e terça-feira eu já não estava mais me aguentando, eu precisava ir para a igreja, eu precisava buscar, adorar, precisava mesmo. E eu fui lá na igreja dela orar, dia de terça é o culto da oração lá.
E Deus, amigos, família, base 14, naquele momento, ele me quebrou de novo. Porque enquanto eu estava orando, agradecendo, pedindo, eu senti Deus falar de novo no meu coração. Ele falou: meu filho, tu passou tudo o que tu passou lá naquela montanha, por esse propósito, mas abre mão disso. E eu lembro que eu pensei assim comigo mesmo: Senhor, mas como assim eu vou abrir mão disso? Como, meu Deus, eu vou abrir mão disso se eu estava lá sofrendo tudo que a gente sofreu, tudo que a gente passou por isso? Como? Mas eu obedeci a voz de Deus. E eu falei: tá bom, Deus. Eu vou ser obediente e eu vou abrir mão disso. Não que eu não queira mais a restituição do meu casamento, do meu noivado, não é isso. Mas o que Deus disse para mim naquele momento é: Caio, confia em mim. Deixa eu fazer a minha obra. Esquece isso. Esquece isso. E, amados, dói. Ser quebrado dói. Ser quebrado do jeito que eu fui na montanha doeu. E ser quebrado naquela terça-feira de novo doeu. E é muito engraçado isso, porque eu tenho pedido muito isso nas minhas orações: Senhor, me refaz quantas vezes forem necessárias. Só que às vezes a gente fala as coisas nas nossas orações, e quando Deus faz, é complicado, né? É complicado. Mas eu tenho sido obediente, e fui obediente. E é isso. Desde então, eu tenho buscado, eu tenho mudado meus hábitos. Como eu estava falando aqui, se fosse o velho Caio, eu teria muita vergonha de falar todas essas coisas para vocês. Mas, família, eu era muito podre. Vocês só me viam aqui, e nem me viam aqui porque nem gostava de vir. Mas eu já tive problema com tudo nessa vida, com tudo. Com álcool, com droga, com prostituição. E assim, essa semana, quando a mamãe falou: meu filho, eu gostaria que você fosse lá, dar seu testemunho. Eu não queria mais uma vez, mas eu estou sendo obediente, porque isso foi uma das coisas que Deus falou comigo lá, para ser um filho obediente. E eu falei: não, eu não quero, mas eu vou, porque eu sou obediente. E aí eu estava orando, pedindo para Deus me usar, porque, mais uma vez, né, não é com a força do meu braço, não é com a força das minhas pernas, né? É com o Espírito de Deus. E aí eu descobri que semana passada, domingo passado, foi o dia do pastor. E assim, eu tenho certeza que Deus não poderia dar um presente melhor para o meu pai do que a minha vida. Pai, eu estou aqui na sua igreja, na frente dos seus fiéis, para te pedir perdão. Perdão por tanto desgosto. Perdão pelo Caio que eu era, pelo Caio que eu fui. Eu não quero passar pano para mim, mas o inimigo, ele cega a gente. Parece que a gente só consegue ver aqui. Só consegue ver aqui. E eu já tinha pedido perdão do meu pai. A gente fez um devocional na segunda-feira, eu e minha mãe, e ele foi tremendo. A gente nunca tinha feito isso. Mas agora eu estou fazendo isso aqui na frente de vocês, igreja. Pedindo perdão do meu pai. Pedindo perdão da minha mãe. Porque eu sei o quanto eles sofreram. Mas eu também sei o quanto o coração deles está grato de ouvir falar que a minha vida hoje é do Senhor Jesus. Igreja, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Nenhum legendário é melhor do que ninguém. Inclusive, isso foi uma das poucas coisas que eu gostava dos legendários antes,
mesmo odiando. Porque lá não tem esse negócio, né, Marcelo, de assembleiano, pentecostal, batista, espírita. A gente está pelo legendário número 1, que é Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, igreja? E uma das coisas que eu aprendi lá também foi que eu sei que o inimigo ele vai se levantar de outras formas para tentar me derrubar, para tentar atingir a minha família, mas ele já é um derrotado. A palavra de Deus fala que ele já é um derrotado. E eu sei de tudo isso, mas eu também sei que dessa vez, quando eu cair, Jesus Cristo vai estar lá comigo. Ele vai me perdoar. Mas você tem que pedir perdão. Você tem que se quebrar. A gente homem, a gente é muito orgulhoso. A gente tem aquele negócio de sempre querer estar certo, de querer ser o dono da razão. Ah, eu já conheço Deus. Ah, eu já conheço a Bíblia. Ah, eu já estou no ministério há tanto tempo. Mas não é bem assim, igreja. Não é bem assim. Essa semana no lar, teve um momento em que eu me peguei pensando, quando Jesus ele estava no mar com seus discípulos, e o mar, e estava rolando aquela tempestade absurda, e os discípulos de Jesus eles já tinham visto os milagres de Deus. Eles tinham visto, imagina, a gente vê um ou outro, mas eles conviveram com Jesus, eles andaram do lado de Jesus, e mesmo assim, eles duvidavam. E pelo amor de Deus, igreja, eu não quero ser melhor que nenhum discípulo de Deus, de Jesus. Mas eu lembro de ter orado assim, Senhor, eu não quero ser como os teus discípulos, que viram os teus milagres, e mesmo assim duvidaram. Se eu estou presenciando todos esses milagres, se eu estou vendo tudo isso, não me deixa ser mais um. Não me deixa ser mais um. Muitas das vezes a gente pede, e Deus vai lá e te dá. Pede, e Deus vai lá e te dá. E mesmo assim a gente fica duvidando. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui, que vocês conhecem, não gostariam de estar aqui hoje com vocês, mas que já morreram, que já ficaram para trás? A palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus, ela se renova todas as manhãs. Então, se a gente está aqui hoje, igreja, é pela misericórdia de Deus. Não é porque a gente é bonzão, não. Não é porque a gente vai para a academia e se cuida, não. É porque Deus quer. E se a gente ainda está aqui hoje, é porque tem um propósito. A gente passa a semana gastando tempo com o YouTube, com Netflix. Os homens passam a semana trabalhando muito, ralando muito, para levar o sustento para casa. Mas não é isso que Deus quer, família. Não é isso. Não é isso. Lembra do que eu estava falando? A gente vê os milagres de Deus. Vamos parar de duvidar. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus, mas confiar mesmo. Às vezes a gente passa 1 hora no YouTube, 1 hora jogando videogame, 1 hora lendo um livro que não vai edificar. Pega essa 1 hora, vai ler a Bíblia. Pega essa 1 hora, vai falar do amor de Deus para alguém que você ama. Porque eu tenho certeza, gente, que quando a gente chegar lá no céu, Deus vai perguntar da gente, e aí? Para quem tu falou de Deus essa semana? Né? Para quem? Não custa nada, muito pelo contrário. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não está falando que vai ser o teu trabalho que vai melhorar, não está falando que vai ser a tua família que vai melhorar, ele está falando que tudo vai ser melhor. Tudo vai ser melhor. Mas não adianta eu crer por você, você tem que crer. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido desde que eu saí de lá, é que a montanha aqui fora é muito pior. Porque lá, a gente não tem outra opção a não ser adorar, a não ser buscar
Lá, Deus nos quebra. Mas aqui fora é diferente. Aqui fora é diferente. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, igreja. Esse é o testemunho que eu quero deixar para vocês. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, mas eu quero dizer para vocês que no próximo top eu vou estar lá servindo. E eu espero ver cada um de vocês lá. Eu vou orar por vocês estarem lá, vocês homens. Eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida, eu não sei como é que Ele vai abrir a porta, eu não sei nem como é que estão as tuas finanças. Mas é como eu estava falando, se teu celular quebrasse hoje, tu ia dar um jeito. Se teu filho passasse mal hoje, tu ia dar um jeito. Não ia? Eu não sei como Deus vai fazer. Eu não sei como Ele vai fazer. Mas o meu Deus, o Deus que eu acredito, Jesus Cristo, Ele é um Deus de milagres. Ele é o dono do ouro e da prata. E eu creio, igreja, que Ele vai fazer uma grande obra na vida de vocês, principalmente de vocês homens. Tá bom? Eu vou orar muito pela vida de vocês, como eu tenho orado, e eu espero mesmo ver vocês lá no próximo top, porque vai ser sobrenatural. Vai ser sobrenatural. Deus fala com cada um de uma forma diferente lá. São muitos homens, e Ele não fala igual, Ele fala de uma forma diferente. Então, não sou eu que tenho que querer pela sua família, pelo seu filho, pela sua vida. É você que tem que querer. Eu não sei se vocês já ouviram as coisas que eu ouvia, como eu ouvia, é coisa de otário, estão segregando, para quê? Quando vocês ouvirem isso, lembrem de mim. Lembrem de mim. Porque, sinceramente, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E eu tenho certeza que Deus tem um milagre para fazer na vida de cada um de vocês. Eu não sei o que vocês estão passando, qual que é a dificuldade de vocês, se é família, se é trabalho. Eu não sei, mas Deus sabe. Ele conhece o interior de vocês. Ele conhece. Homem, seja humilde. Converse com outro homem, peça ajuda. Isso não vai fazer de você menos homem. Deus te deu uma esposa, converse com ela. É melhor serem dois do que um, não é? Então use a sua esposa como alicerce para você. E quando você estiver fraco, eu chego para ela e falo: minha querida, eu estou mal, eu estou fraco. Ora comigo, vamos fazer um jejum, vamos fazer um devocional juntos. Mas se fortaleçam, porque sozinhos a gente é presa fácil para o inimigo. É por isso que a gente agora anda em manada, né, Marcelo? Porque o inimigo não pega quem está em manada, ele pega quem, ó, tá sozinho, né? E é isso, igreja, é isso que eu tenho para dizer no dia de hoje. Antes de entregar a palavra, eu quero pedir uma oração para a vida do meu pai, porque como eu estava falando, domingo passado, segundo domingo do mês, foi o dia do pastor, e ele é o nosso pastor, né? Aqui ele é o nosso pastor. E é o mínimo que a gente pode fazer, porque o meu pai ora muito por vocês. O meu pai e minha mãe, eles oram muito, 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 muito por vocês. Já fiquei até com inveja, com ciúmes antigamente. Aquele velho Caio, como eu estava falando. Eu falava muito para minha mãe: mãe, a senhora gosta mais dos seus 12 do que de mim? Então, vamos levantar as mãos aqui para a vida do pastor Roberto. Pode levantar, pai? Eu vou orar aqui, igreja, e peço para que vocês orem, profetizando coisas boas na vida do meu pai. Orem profetizando coisas boas, profetizando bênçãos. Porque Ele é o Pai de vocês também aqui embaixo. Ele paga o preço por vocês. E eu sei, porque eu tô lá com Ele todo dia e eu sei o preço que Ele paga por vocês. Pai, graças te damos por mais essa noite, reunidos em Tua presença, reunidos em Tua casa. Graças te damos, Pai,
porque sabemos que Tu estás aqui conosco, meu Deus. Senhor, primeiramente, eu venho te pedir para que o Senhor venha visitar a vida de cada um que está aqui, Pai. Seja criança, seja adolescente, seja solteiro, seja pai. Como eu vinha falando, Senhor, eu não sei quais são as tribulações do seu coração, eu não sei pelo que os meus irmãos têm passado, mas eu sei que o meu Deus é o Deus de milagres. É o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que transformou água em vinho, é o Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Então, eu venho te pedir, Pai, eu não sei o que teus filhos estão pedindo, mas eu peço para que seja da tua vontade, meu Deus. E que se não for da tua vontade, mostre para eles e não deixa com que nenhum deles fique frustrado. Porque muitas das vezes a gente não entende os teus planos, a gente se revolta, a gente se chateia, mas não deixa com que isso aconteça, meu Deus. Eu venho orar pela vida de cada um aqui, meu Pai, da base 14, pela família de cada um, mas principalmente por aqueles que estão desviados, principalmente por aqueles que não estão aqui agora. Eu quero que você pense num familiar seu que você gostaria que estivesse aqui. Eu quero que você pense num amigo seu que você gostaria que estivesse por aqui. Ore por ele, porque só a oração tem o poder de mudar a vida das pessoas. A gente chamando com o poder da nossa boca, da nossa mão, não vai dar encanto nenhum, mas Deus vai fazer a boa obra. Tenha fé. Mais uma vez falo, não é eu que tenho que ter fé por vocês. Tenha fé, peça. E mais uma vez, Deus, eu estou aqui para exaltar a vida do meu pai, do pastor Roberto, do meu papai. Senhor, eu sei quantas vezes eu os vi de joelhos orando por mim, orando pela minha vida. E tudo que eu posso fazer agora é retribuir com uma oração. Oh Deus, Tu sabes que hoje a minha vida é Tua. E eu, como homem de Deus que eu já sou hoje, eu estou aqui, Pai, para Te pedir que o Senhor venha curar o meu pai. Cura o seu interior, cura o seu físico, cura o seu espiritual. Derrama um novo ânimo dele, derrama um novo avivamento nele. Que o Senhor continue usando ele por mais anos e muitos mais anos para atingir a vida de outros homens, para ganhar a vida de outros homens. Senhor, Tu conheces o coração do meu pai, eu sei o que ele está pedindo agora, e eu também peço pela minha irmã. Senhor, Tu não és o Deus que faz uma obra pela metade. Não, Tu não és esse Deus. Tu és o Deus que faz a obra completa, Pai. E eu não vou deixar de orar pela vida da minha irmã. Do mesmo jeito que eu estava podre, e Tu me quebrou e vai me quebrar quantas vezes mais forem necessárias. Eu oro pela vida dela. Toca no coração dela, porque ela conhece os caminhos do Senhor. Ela também cresceu na Tua presença. Ela sabe que só Jesus Cristo salva. E eu quero muito um dia estar no céu com a minha família toda, Te adorando, Te exaltando. Eu quero muito que a minha família seja um exemplo. Seja um exemplo, Senhor, que as pessoas olhem e falem: olha o que Deus fez da vida do Caio, olha o que Deus fez da vida da Patrícia, olha o que Deus fez da vida da base 14. É um novo ânimo, igreja. É um novo ânimo, é um novo momento. Se lembrem, todas as manhãs, a misericórdia de Deus se renova em nossa vida. Então não deixe que isso seja um mero presente. Dê valor, pague o preço. Ore por aqueles que você ama. Dê exemplo
Porque através do seu exemplo eles vão ver que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, eu oro, Senhor, por todas as mulheres que estão aqui, que oram por seus maridos. Senhor, Tu conhece o coração delas também, meu Deus. E a Tua palavra fala que é melhor serem dois do que um. Tu conhece as Tuas filhas. Pai, eu venho te pedir, Pai, para que o Senhor abra todas aquelas portas que estão fechadas, mas que também o Senhor feche todas aquelas que têm que ser fechadas. Eu venho te pedir, meu Deus, que mais essa semana que vai encontrar, que o Senhor venha estar visitando a vida de cada um aqui. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, como é que o Senhor vai agir, mas eu creio que o Senhor vai agir. Eu creio que no próximo top eu vou ver muito dos irmãos aqui. Eu vou estar servindo lá e eu vou estar vendo muito dos irmãos aqui. Eu já estou vendo. E eu sei que quando eles voltarem às suas famílias, às suas vidas, os seus ministérios serão outros, serão avivados. Oh Deus, venha nos abençoar. Nós não somos merecedores da Tua misericórdia, mas estamos aqui, Pai, te suplicando, te pedindo como um filho que pede do Pai. Nos guarda, tira todo espírito de morte daqui, todo espírito de morte de nossas famílias. Não deixa que mal algum atinja a vida de nossos familiares. Não antes deles descobrirem que o Senhor Jesus Cristo salva. Eu vou falar um negócio pra vocês. Antes eu tinha muito medo de morrer, porque eu sabia que eu ia pro inferno. Mas hoje eu não tenho mais medo de morrer, porque eu vou pro céu. Senhor, venha nos visitar, nos visita. Toca o interior, o inconsciente de cada um aqui. Senhor, nós precisamos de Ti, de manhã, de tarde, à noite. Nós precisamos de Ti para dormir, nós precisamos de Ti para tudo. Nós somos totalmente dependentes de Ti, do Teu amor. Oh Deus, nos perdoa porque nós somos pecadores. Nós somos falhos, nós somos homens de carne e osso. Mas da mesma forma que falhamos, da mesma forma que pecamos, meu Deus, nos levanta, nos coloca no Teu caminho novamente, meu Deus. Que o pecado na nossa vida não seja mais algo banal. Meu Deus, nos perdoa, porque nós somos pecadores. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos Teus servos e Teus filhos. Todos nós. Nós te pedimos perdão, papai. Peça perdão de Deus. Você sabe o que você fez. Peça perdão. Ele está aqui agora. Peça perdão dele. Engula seu orgulho. Oh Pai, nos renova. Nos refaz quantas vezes forem necessárias. É o que eu venho te pedindo e eu vou continuar te pedindo. Por mais que doa, eu vou obedecer. Eu não vou mais ser como Jonas, que fugiu. Não, eu tô aqui. E eu nunca mais vou me desviar dos caminhos do Senhor. Nunca mais. Oh Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa nossa casa, deixa que não falte nada. Traz provisão. Oh Deus. Amém. Eu largo tudo pra viver no mundo.
quero